Tudo bem? Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia do Colégio Império Chocolate, né? Hoje vamos dar início à nossa apostila número 2 do curso do 8º ano do Sistema Etapa. Bom, então iniciando aqui, a apostila ela traz para a gente sobre a classificação dos animais, né? E qual é a importância disso? É importante a gente entender o objetivo da classificação, né? A importância da classificação. E aí eu coloquei essa imagem para mostrar para vocês que classificar não é algo exclusivo da biologia, né? A classificação, ela faz parte da nossa vida, né? Então, o tempo todo a gente está classificando aí. Então, se você observar aqui, eu coloquei um guarda-roupa, né? Todo mundo tem guarda-roupa, só não sei se todo mundo tem assim organizado, né? Mas esse guarda-roupa, ele está separado por categoria. Então, a pessoa colocou o vestido em uma parte, colocou blusa em outra parte, né? Eu tenho aqui camisas, né? A parte de maquiagem, a parte de perfumaria, sapatos aqui embaixo. Então, o que essa pessoa fez? Nada mais do que classificar, tá? Então, ela classificou os objetos dela. Então, quando isso começou na biologia, né, nessa área? Muito antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, Aristóteles já sentiu essa necessidade em organizar os organismos, né? Então, nós temos aqui os organismos vivos, né? Ele separou animais e vegetais, né? E depois ele separou os animais entre animais terrestres, os aquáticos e os animais aéreos, né? Que voam. Então, desde muito antes já existia essa necessidade. É claro que a classificação de Aristóteles é muito simples, né? É muito grosseira. Mas em 1735, um naturalista chamado Linneu, ele já classificou os animais colocando ele em grupos, né? E aí tendo ali um grau de semelhança. Linneu também fez um sistema de nomenclatura binominal, né? Então, ele colocou ali os níveis, todos os indivíduos semelhantes, né? Ele colocou ali como um indivíduo que tem uma espécie. E ele criou regras para colocar nome nesses indivíduos. Então, aqui nós temos as regras da nomenclatura binominal, né? Então, por exemplo, nossa espécie é Homo sapiens, né? Então, como que é o surgimento dessa palavra, professora? Então, homo significa uma categoria chamada de gênero. É importante, né, falar aqui que gênero, nesse sentido, não é gênero de homem e mulher, tá? É um grau de categoria, de taxonomia, tá? E o sapiens significa algo mais específico. Quando eu junto esses dois nomes, o homo, que é referente ao gênero, e sapiens, que significa espécie, eu tenho aí um nome completo da espécie, tá? Bom, aí eu tenho algumas regras, né? Então, essa nomenclatura binominal colocada por Linneu, existe algumas regras. Então, eu coloquei aqui 3 exemplos, né? Eu tenho o Canis lupus, que é referente ao lobo, é o nome científico do lobo. Eu tenho o Canis familiaris, que é o cão doméstico, e o Canis latrans, que é o coiote, tá? Esses 3 organismos, eles estão no mesmo gênero, tá? Qual é o gênero? O gênero Canis. Então, eles têm um grau de semelhança aí, que é o Canis. E aí, lupus, familiares e latrans significa o indivíduo. Então, Canis lupus significa o lobo. Então, esses 3 indivíduos fazem parte do mesmo gênero, porém, cada um tem uma espécie diferente, tá? Bom, outra regra para escrever esse nome é que um gênero sempre tem a letra maiúscula. E o nome específico, ele sempre vai ser com letra minúscula, tá? Segunda regra, eu sempre tenho que colocar esse nome em destaque,
tá? Se eu estou escrevendo, eu tenho que sublinhar. Se eu estou digitando, eu tenho que colocar em itálico. Nunca eu posso deixar ele normal. Eu tenho que destacar ele no meu texto, tá? E quando um naturalista vai descobrir uma nova espécie, vai colocar o nome dessa espécie, ele sempre tem que colocar o nome em latim, tá? Por quê? O latim é uma língua morta, tá? Então não sofre modificações aí. Então, qualquer lugar do planeta, o ser humano, vai se chamar Homo sapiens, não vai sofrer modificações. Tudo bem? Bom, mas aí eu falei de espécie, né? E qual que é a definição de espécie? Espécie é um conjunto de seres vivos semelhantes, capazes de se cruzar entre si, originando descendentes férteis. Ou seja, então, espécies são seres, né, que naturalmente na natureza vão se acasalar e gerar descendentes férteis. Se não for fértil, né, tipo, se você tem ali um tipo de organismo que não consegue se reproduzir, significa que os pais são de espécies diferentes. Aí eu tenho um exemplo, né? A professora é capaz de espécies diferentes se intercruzar? Sim, é capaz, né? Então eu tenho aqui o alce fêmea e o alce macho. Os dois são da mesma espécie. Logo eu tenho um filhote que é fértil, certo? A égua e o jumento. A égua e o jumento são de espécies diferentes. O cruzamento da égua com o jumento, eu tenho descendente aqui infértil, que é a mula, tá? Então, só para a gente entender aqui, ó. O jumento e a égua, eu posso ter um burro ou uma mula. Burro e mulo é infértil, tá? Ou o cavalo e a jumenta, que dá o bardoto, tá? O bardoto, ele também é infértil, tá? É mais raro a gente ver esse tipo de animal, porque o cavalo, ele é muito maior do que a jumenta. E às vezes, na hora do parto, né, na hora que a jumenta vai parir ali, ela acaba tendo uma morte, porque às vezes o filhote é muito grande, tá bom? Bom, mas professora, as categorias só têm espécie e gênero? Não, né? Eu tenho outras categorias. Ao longo dos anos, né? Foi aí colocando outras categorias e melhorando aí a minha classificação, tá? Eu coloquei aqui classificação dos animais, mas isso também se aplica aos vegetais. É que ao longo do nosso curso do 8º ano, o foco vai ser nos animais, tá? Então, nós temos aqui espécie, gênero, família, ordem, classe, filo e espécie. E reino, perdão. Então, dentro do reino, eu tenho vários filos. Dentro dos filos, eu tenho várias classes. Dentro das classes, eu tenho várias ordens. E assim sucessivamente, tá? Quanto mais próximo da espécie, mais semelhantes são os indivíduos, tá? Professora, eu tenho que lembrar dessa sequência aqui? Tem, tá? Talvez no fundamental nem tanto, mas no ensino médio, no Enem, eles vão cobrar de vocês essa sequência, tá? Aí coloquei uma frase aqui que ajuda, né? Mas existe várias outras. Então aqui tem fila, cansa ou faz gente esperar. O reino é fácil, né? Que é o primeiro aqui, não precisa talvez de uma palavra, mas aí fila significa filo, cansa, classe ou ordem, faz família, gente, gênero, esperar, espécie, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho mais, ó, tá vendo aqui essa parte aqui representa o reino. Dentro do reino eu tenho vários filos. Eu puxo um filo aqui. O que eu vou ter dentro do filo? Várias classes. Eu puxo uma classe. O que vai ter dentro dessa classe? Várias ordens. Eu puxo uma ordem. O que eu vou ter dentro aqui? Várias famílias. Puxo uma família. O que eu vou ter? Vários gêneros. Dentro dos gêneros, várias espécies. E aí eu chego no indivíduo aqui nessa espécie. Tá? Deu para entender? Bom, é importante dizer o quê? Se o animal, eles fazem parte de ordens diferentes,
ele não pode mais fazer parte da mesma família, nem do mesmo gênero e nem da mesma espécie. Agora, ele faz parte de ordens diferentes. Pode fazer parte da mesma classe? Pode. Do mesmo filo? Pode. Do mesmo reino? Pode, tá? Separou aqui, o que está em diante não vai juntar mais, tá? Então, eu tenho o organismo A e B fazem parte da mesma família, e aí chegou no gênero, eles se separaram. Pode fazer parte da mesma espécie? Não. Ah, professora, eu tenho 2 organismos aqui e eles se separaram no reino. São de reinos diferentes, né? Pode fazer parte do mesmo filo? Não. Pode fazer parte da mesma classe? Também não, tá? Aqui, pessoal, nós temos um exemplo, né? Cão, gato, chimpanzé e homem. Todos eles fazem parte do mesmo reino. Todos eles fazem parte do mesmo filo. Todos eles fazem parte da mesma classe. Quando chega em ordem, o cão e o gato fazem parte da mesma ordem. O chimpanzé e o homem fazem parte da mesma ordem, né? Então, professor, o cão e o chimpanzé podem se encontrar lá na família? Não. Uma vez que se separou aqui na ordem, não volta mais, tá? E aí, pessoal, atualmente nós temos aí 5 reinos, né? O reino Monera, que alguns vestibulares usam isso, mas a gente vai ver no ensino médio com detalhes que está mudando um pouco esse reino, tá? Nós temos o reino das plantas, dos animais, dos fungos e dos protoctistas, que dentro dele eu tenho os protozoários e as algas, tá? Então, atualmente são esses 5 reinos. Eu também posso ter uma classificação mais simples, né? Eu posso dividir os animais entre vertebrados e invertebrados. Se você pegar uma criança lá do Fundamental 2, ela vai ter essa divisão na cabecinha dela, né? E também eu posso dividir os organismos em relação à simetria do seu corpo. Então, existe a simetria bilateral, a simetria radiada e os organismos sem simetria. São chamados de assimétricos, tá? Bilateral, eu pego o indivíduo, vou dividir no meio e eu vou ter 2 partes iguais, tá? Na radiada, eu faço uma linha imaginária aqui, um círculo, e eu vou ter vários pedacinhos iguais fazendo esse tipo de corte, tá? E os assimétricos são aqueles que não têm simetria. Mas ao longo do nosso estudo, com os filos e reinos, a gente vai focar um pouco mais nisso, tudo bem? Pessoal, exercício, né? Eu vou pedir um trabalho para vocês sobre essa questão da classificação. Aí eu coloquei um exemplo aqui de um trabalho de uma aluna, tá? Eu pedi para eles o seguinte, para colocar os 7 táxons, que é o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, né? E aí ela teria que colocar todos os reinos. Todos os reinos, ela ia escolher um reino, então ela pintou aqui que ela escolheu o reino das plantas. E aí ela colocou todos os filos desse reino, né? E aí depois ela escolheu um filo e colocou todas as classes, né? Depois que ela colocou todas as classes, ela escolheu uma classe e colocou uma ordem, né? Dessa ordem, ela colocou toda a família e de toda a família, ela colocou todos os gêneros, escolheu um gênero, escolheu uma espécie. E aí ela colocou uma imagem aqui no final do organismo, tá? Outro trabalho aqui também, esse trabalho é a mesma coisa, tá? Ela escolheu 5 reinos, ela escolheu não, né? Ela colocou 5 reinos, escolheu um reino, desse reino ela colocou todos os filos ela escolheu um filo, né? E desse filo ela colocou todas as classes desse filo. Dessa classe ela escolheu uma e colocou todas as ordens. Ela escolheu uma ordem para colocar toda a família, né? Escolheu uma família
e colocou todos os gêneros dessa família, e aí ela chegou na espécie. E ela escolheu essa espécie. Espero que não seja nada pessoal, tá? Então, pessoal, eu vou querer um trabalho assim também numa folha de sulfite. Vocês vão ter liberdade de escolher qual organismo você quer, tá? E no final aqui eu quero a imagem desse organismo, tá? Então, por enquanto é só isso, tá, pessoal? Então, beijos, bons estudos para vocês.